What is going on, guys? This is Ezra from Rockefeller e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 coisas que você provavelmente fala errado no inglês. A primeira delas são palavras que terminam com L. Por que que isso acontece? Porque nós brasileiros não pronunciamos as palavras que terminam com L com som de L. Nós mudamos isso para um som de U. Exemplo, a palavra final. Até a posição da minha boca, quando eu falo a palavra final, ela tem o som de U. Final, go, Brasil. Todas essas palavras acabam com L, porém nós pronunciamos com som de U. Então no inglês nós vamos ter que fazer um esforço para pronunciar elas da forma correta, que é com o som de L. Vou usar o exemplo então da palavra final, que escreve exatamente da mesma forma no inglês. E no inglês a gente fala final. Compare. Final, final. Agora, Brasil, no inglês, Brazil. Brasil, Brazil. E a palavra go, né? Quando alguém faz um go, no português a gente fala com som de U, no inglês eu vou falar goal. Então, ouça mais uma vez a pronúncia das 3 com L no inglês. Brasil, final, goal. Você tem que praticar esse som aí para falar eles de forma correta. O segundo exemplo são palavras que terminam com som de M, e é o mesmo caso. Nós temos algumas palavras no português que terminam com a letra M, mas nós pronunciamos ela com som de N. Exemplo, a palavra sim. Sim, no português, termina com M na escrita, porém eu pronuncio com som de N. Sim. E no inglês, se eu fosse falar a mesma palavra, eu diria sim. Compare. Sim. Sim. Veja que eu tenho que encostar os lábios para fazer o som do M. Exemplos de palavras do inglês que terminam com M e a gente tem que pronunciar essa letra. Mom, I am. Mas tem tantas que acabam com M, não vem exemplo agora na cabeça. E jam, por exemplo. Veja que eu tenho que encostar os lábios para fazer o som do M, né? Você ouve muito o brasileiro falando e se usa muito, né? O eu sou, eu estou, então I am. E o brasileiro acaba falando I am. Você pergunta para ele, How are you? Ele fala, I am fine. I am. Oh, veja a diferença. Não é I am, é I am. I'm contraído, I'm fine. I'm good. I'm good. Ok? Pratique esses sons aí, então, palavras que acabam com M. Temos que pronunciar o M no inglês. O próximo exemplo para vocês são palavras que acabam com a letra E. Como no português a gente lê tudo como está escrito e a gente lê cada letrinha, as palavras que acabam com a letra E no inglês, nós não vamos pronunciar o E, e sim a letra que vem antes dela, o último som, né, que vem antes daquela letrinha E. O E eu vou ignorar. Exemplos, a palavra juice, e nessa palavra que você vê aqui, suco, né, juice, tem o bônus também, que você também não pronuncia o I. Você deve estar pensando, Nossa, então pra que essas letras aí? Não pronuncio nada do que tá escrito. mas o inglês é assim, ele é meio louco. Tem isso também, né? Quando é essa junção do U e do I, você acaba não pronunciando aquele I e só o U. Juice, com esse U mais longo, assim. Mas esse é bônus para vocês. Vamos focar no E aqui no final da palavra. Veja que eu não vou falar juicy, eu vou falar juice. O último som vai ser esse S que é o som do C ali, no caso um som de S, né? Juice. Outra palavra que se fala muito errado também, quando o brasileiro está aprendendo a falar inglês, é a palavra escritório, que no inglês é office. Veja que eu ignoro o E, eu não pronuncio aquele E, ele termina também com aquele som de S. Office. Office. In my office. Palavra que é muito usada também, que é a palavra, o verbo gostar, né? I like. Veja bem que termina com o som de K, o som de K. Né? Eu não falo aquele E, você ignora. Então lembra disso, você vê que a palavrinha terminou com E, ignora aquele E e termina o som dela com a letra, o som da letra anterior a ela. Like, office. E qual foi o primeiro exemplo que eu dei? Você já sabe, só repetir. Vamos lá para o próximo exemplo então, que são palavras que terminam com a letra E e Y, EY. Exemplo, essa palavra é muito usada também. O brasileiro às vezes está com aquele inglês começando a aprender, um inglês um pouquinho enferrujado ainda, mas usa muito essa palavra aqui, né? Porque está saindo de viagem e vai às compras. E usa muito a palavra money, que termina com EY, só que fala money. E a gente não fala esse EI no final, termina com som de I. Então veja bem, as palavras que terminam com EY vão ter esse som de I no final. Então,
Não é money, e sim money. Tem também o famoso personagem lá da Disney, que a gente conhece quando é criança, a gente aprende a falar dessa forma, o Mickey, que na verdade é o Mickey. Hi everybody, it's me, Mickey Mouse. Palavras que terminam com consoante, então né, o som de consoante. Vamos pegar uma palavra que é muito comum no português também. Estilo musical, pop. Veja que no português, se alguém te perguntar, você gosta de pop? A pessoa não vai falar, você gosta de pop? Não, a pessoa vai falar, eu gosto de pop. Você gosta de pop? Eu adoro pop. Pop é bom. Hip hop, que é como se fala no inglês. No português, hip hop. Eu gosto de hip hop. Veja, fica até um pouco engraçado quando você compara, né? Mas é assim que o brasileiro tem esse costume de colocar esse som de vogal no final das palavras, mesmo quando elas não têm uma vogal. Hip termina com som de P, mas a gente fala hip, né? Então, no inglês, eu vou ter que ter o cuidado. A palavra que termina com a consoante, eu vou ter que me policiar, né? Como a gente diz, para pronunciar a consoante no final. Então, vamos pegar esse estilo musical, pop. Ó, termina com esse pop, pop. I like pop. I like hip hop, hip hop. E tem que praticar para pegar a pronúncia correta dessas palavras. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ajudou, dá um like aí para nós. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que a gente vai estar trazendo muita coisa bacana para vocês. Thanks for watching and I'll see you guys next time. Peace!